Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Goulart e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de apresentar o webinar Gestão de Condomínios, a importância da qualificação do gestor condominial. O Procede FIA é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração. É um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLUS, que é a Associação Brasileira dos Lojistas de Satélites, da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, nós teremos a presença da professora doutora Letéia Meira, que abordará o seguinte tema: gestão de condomínios, a importância da qualificação do gestor condominial. A doutora Letéia Meira, ela é advogada com pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil. É síndica profissional e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, Carapicuíba. É também membro do Conselho de Associação dos Advogados de São Paulo e membro da Associação de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, região Osasco. Este webinar terá a duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a doutora Letéia Meira apresentará durante 45 minutos assuntos pertinentes à complexidade das demandas e responsabilidades da gestão de condomínios. Neste contexto, o síndico, que é o responsável legal do condomínio, tem hoje o desafio de conhecer todas as áreas que a sua função abrange. E na segunda parte, os senhores e as senhoras participantes terão 15 minutos para fazer perguntas para a doutora Letéia. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Paulo. Tudo bom? É uma honra, é um prazer e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Eu é que agradeço o convite feito pela instituição. Estou muito contente pela oportunidade também. E eu espero que as pessoas gostem. E vamos ver se dá tempo do pessoal fazer as perguntas nos últimos 15 minutos que você explicou aí, né? E já vou cumprimentando aí a todas as pessoas que estão nos assistindo. Vou pedindo já licença para adentrar, né, nas casas das pessoas através dos celulares, através dos tablets, através do computador, porque hoje nós temos uma situação diferenciada, né? Hoje nós estamos falando de casa ou do escritório para pessoas, para públicos que também estão em casa ou no escritório, ou às vezes até na rua, viu, Paulo? Às vezes a pessoa está numa condução e liga o celular, coloca o fone de ouvido e consegue acompanhar aí um webinar, uma palestra. E então a gente está se acostumando aí a esse novo normal, como estão chamando, né? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui. E vou iniciar então, já adentrando aí no nosso tema da importância da qualificação do gestor condominial. Posso continuar, né? Boa palestra, professora. A palavra é sua. Muito obrigada. Então, vamos lá, meus amigos. Nós sabemos que hoje, cada vez mais vem se tornando importante a qualificação, independente da área de atuação em que você trabalha, né? E se profissionalizar hoje é imprescindível em qualquer área. E não é diferente com a área de gestão condominial, porque hoje a demanda do mercado é muito grande e o gestor condominial, apesar de ser uma profissão que ainda não está regulamentada, ela não está reconhecida juridicamente falando, porque ainda não há uma legislação que regulou essa profissão. Porém, ela está, sim, reconhecida através da demanda do mercado condominial. Todo condomínio precisa ter um gestor condominial, isso é lei.
Cada vez que você vê um condomínio, sabe-se que lá tem um síndico profissional ou um gestor condominial. Então, surge uma nova profissão, que questão de tempo para ela ser ou não regulamentada, porém ela já é sim reconhecida. E é por isso que hoje estamos aqui falando a respeito disso neste webinar. Eu vou iniciar falando um pouquinho da parte histórica, porque existe um caminho a percorrer até nós chegarmos no ponto auge deste webinar de hoje. Referente à parte histórica, com licença que eu vou abrir aqui uma apresentação, para que vocês possam acompanhar. Vamos lá. Falar um pouquinho de viver em condomínio. Referente à parte histórica, né? Já pesquisando, nós sabemos que na Babilônia, em 2000 a.C., né, surgiram lá as primeiras propriedades compartilhadas, onde as pessoas moravam, né, todas juntas em uma única edificação. E essas edificações, elas eram denominadas de urbes, que significa cidade. E quem administrava essas urbes era exatamente um administrador ao qual se denominava edil. Edil, né? E que nós podemos até fazer uma referência de edilício, né? Ou de edificação, que na verdade edil significa edificação. Então, o edil era o nome que se dava para o administrador daquelas propriedades compartilhadas há 2000 anos antes de Cristo. Então, já é bem antigo viver em condomínio. Porém, né, dando agora uma adiantada na história, vamos falar de Brasil. No Brasil, os condomínios, eles começam a surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, no pós-guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir os primeiros edifícios no Brasil. Eu não vou me especificar muito em relação à parte histórica, é só mesmo para a gente ter aí um pouquinho de informação e para que você que esteja assistindo possa também pesquisar, né? Desculpa, eu esqueci de falar, mas caso não tenha aí um papel, uma caneta, possa também pegar para poder anotar, porque, na verdade, hoje vai ter bastante informação e que você pode estar anotando para depois continuar, através de autodidata, esse estudo, porque é muito interessante a parte histórica de condomínios. Mas, como nós estamos aqui, até chegar no assunto principal, que é a nossa qualificação e a gestão condominial hoje, então eu vou falar rapidamente do auge de condomínios na parte histórica no Brasil, que foi exatamente a partir da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, é que começaram-se a se organizar as moradias, né? Devido ao pós-guerra, começou a surgir empresas incorporadoras de edificação e começaram a construir condomínios que eram mais voltados para indústrias, para comércio. Vamos lá. Tanto é que, olha só que interessante, que eu quero passar para vocês. O primeiro artigo de lei, que na verdade era um decreto, onde se fala, eu como advogada não tenho como desmembrar a parte da legislação, né? Porque ela acompanha a parte histórica de condomínio, a parte da lei também vai acompanhando. Então, eu vou falar bem rapidamente da parte de legislação, porque a gente não tem como excluir, isso faz parte. O bom gestor, ele tem que ter essa noção da legislação. Mas vamos lá, por curiosidade, em 1928, né, teve um decreto onde o presidente da época, que era Washington Luiz Pereira de Souza, ele falou que os edifícios de mais de 5 andares, olha só,
Os edifícios de mais de 5 andares construídos de cimento armado ou matéria similar incombustível, ou seja, que não pegava fogo, sob forma de apartamento isolado entre si, contendo cada um pelo menos 3 peças e destinados a escritórios ou residências particular, podendo ser alienados no todo ou em parte, objetivamente considerável, constituindo cada apartamento uma propriedade autônoma sujeita a limitações estabelecidas nessa lei. Então, olha o detalhe, né, do que se referia a um apartamento dentro de um condomínio, no primeiro decreto no Brasil, onde teve que regulamentar, porque já haviam as construções, porém não havia uma regulamentação. Então, surgiu esse decreto. Esse decreto ele foi revogado pelo decreto em 1943, que também foi revogado pelo de 1948, e surgiu a lei em 1964, que era a Lei de Condomínios e Incorporações Imobiliárias, porque foi exatamente a partir da década de 60 que deu aquele boom imobiliário, né? Onde também houve a industrialização, o processo de industrialização, e também o êxodo rural, onde os camponeses eles começam a sair da área rural para vir para as grandes cidades. E aí, nas grandes cidades, ele precisa de moradia. E com isso, é claro que as incorporadoras, né, as construtoras, viram ali oportunidade de construir mais prédios, mais condomínios. E aí, através disso, surgiu essa lei em 64, que é exatamente a Lei 4.591 de 64. A lei de 64, 4.591, ela regulamentava condomínios e também incorporações imobiliárias. A parte de condomínios, ela foi derrogada através do novo Código Civil, que já não é tão novo, de 2002. Então, toda a parte de condomínio ganhou um capítulo 6 do Código Civil em 2002. Sendo assim, não se utiliza essa lei de 64 mais para consulta, mas sim o Código Civil. Porém, a lei ela não foi revogada, porque lá ainda se fala de incorporações imobiliárias. Então, em caso de incorporação imobiliária, você vai poder consultar a lei 4.591 de 64. Agora, o assunto condomínio edilício, aí já está regulamentado no novo Código Civil, a partir do artigo 1.331 até o artigo 1.358. Vamos lá. Aqui por curiosidade, né? Condomínio edilício. A palavra condomínio, ela deriva do latim. Condôminos, ou seja, domínio comum. O vocabulário edilício também deriva do latim e também quer dizer edificação. E aí vocês se lembram do edil, aquele lá na Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, que era o nome dado para o administrador das propriedades compartilhadas? Então, aquele administrador é o primeiro síndico da época, né? Então, lá já tinha a figura do síndico. E hoje nós também temos no Código Civil a figura do síndico. Condomínio edilício, ele é tratado no Código Civil como conjunto de edificações caracterizado, pela existência das partes exclusivas e partes comuns, englobando tanto o condomínio no plano horizontal, de prédio, como no plano vertical, de casas. Bom, então, aqui eu já falei sobre o entendimento majoritário da lei, né? Porque existem aí as questões de que a lei teria sido revogada, porém ela não foi, porque ela ainda está atual, sendo utilizada para a parte de incorporações imobiliárias. E somente a parte no livro geral de condomínios, que é no capítulo 6, que a previsibilidade está no nosso Código Civil. Então, vamos lá. Tipos de condomínio. Hoje, fazendo agora este paralelo da parte histórica, tanto legislativa, como também da parte material e a parte prática de condomínios, hoje nós temos vários tipos de condomínio. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e que estão acompanhando conosco este webinar,
São pessoas adultas, são pessoas da minha idade, ou mais jovens, ou até mais velhas, e que se lembram na sua infância de que não tinham tantos prédios assim nas cidades por onde andaram, seja qualquer uma, no Brasil, né? Eu, quando criança, eu lembrava que uma ou outra vez eu via um prédio, né? Porém, hoje, é difícil você andar pela cidade, e agora é o contrário, e ver uma casa. Tudo está virando prédio, condomínios, e vários tipos de condomínios. Então, eis aí a oportunidade do gestor condominial em relação à profissão. Então, vamos lá. Tipos de condomínio. Condomínio residencial. Condomínio residencial, ele vai ser utilizado estritamente para moradia. A moradia da família. E assim, o condomínio comercial, ele é estritamente comercial, utilizado para exploração de atividade, de escritório, comercial, industrial, escritórios de advocacia, escritórios de gestor condominial. Condomínio clube. O condomínio clube, ele é um condomínio que ele tanto pode ser estritamente residencial, como ele também pode vir com um comércio, com atividade comercial. Então, ele pode ser, inclusive, um condomínio clube totalmente residencial, como pode ser um condomínio clube também misto. Por que clube? Porque ele vem com todo o aparato de clube mesmo. Ele vai possuir academia, ele vai possuir spa, ele vai possuir até salão de cabeleireiro, por isso que eu digo que ele pode, às vezes, ser misto, né? Ele vai possuir complexo de piscinas, vários tipos de quadra de tênis, quadra de futebol. Então, ele vai ter um complexo de lazer completo a nível de clube, né? Então, veja bem, quem administra tudo isso é o gestor condominial, é o síndico. Assim como também o condomínio misto, que é um condomínio onde ele vai ter residências e também vai ter escritórios ou comércio. Inclusive, essa foto é um condomínio de São Paulo, muito conhecido, que é o Copan. É um condomínio residencial. Na parte de cima, é o maior condomínio que tem no Brasil. Se eu não me engano, ele é da América Latina. Não, salvo engano. Mas ele é um condomínio de, se eu não me engano, são eu até anotei, 1.160 apartamentos. Então, imagine 1.160 apartamentos, cada um com uma família de 4 pessoas. É uma cidade, é uma grande cidade. E na parte de baixo é toda a parte comercial, né? A Taja ficou ali cobrindo a parte comercial, mas eu acredito que quem é de São Paulo conhece o condomínio Copan e visualizou bem aí o que eu estou falando. Bom, quantidade de condomínio. Isso é muito importante, porque, vamos lá, agora voltando na parte histórica, né? Que eu estava falando exatamente de quando nós éramos crianças e andávamos pela cidade, víamos poucos condomínios, e aqueles condomínios já tinham síndico, já tinham gestor condominial, porque condomínio, ele tem que ter o gestor condominial, o responsável pela administração do condomínio. Porém, olha a diferença, tanto de portes de condomínio, daquela época para hoje. Hoje, eu coloquei os dados aqui do IBGE, com fechamento de 2019. E eu já quero avisá-los que, com certeza, esses dados eles já estão defasados. Porque quando se fala em condomínio, sempre os dados estão defasados. Porque se hoje a gente sabe que tem 10, amanhã já tem mais um sendo inaugurado. Porque as incorporações imobiliárias, hoje, todas investem em condomínios. Né? E hoje tem condomínios com apartamentos, que está na moda agora, se eu não me engano, é loft, que fala, que são pequenos, são bem pequenos, é para uma pessoa só, né? Ou para um casal. É aquele casal que não quer ter filho e compra um apartamento pequeno. Então, hoje,
né? As incorporadoras, elas estão lançando condomínios cada vez diversificados, com produtos diversos, para todos os gostos, né? Para todos os tipos. Então, vamos falar de São Paulo, que são 58 mil condomínios pelo censo do IBGE no fechamento de 2019. 58 mil condomínios. Rio de Janeiro fica em segundo lugar com um fechamento de 32 mil condomínios. Salvador, 24 mil. Curitiba, 14 mil. Brasília, 9 mil. São as grandes cidades, né? As grandes metrópoles. A gente tem várias outras. O Nordeste hoje, quem conhece as capitais das cidades do Norte e Nordeste, sabe também que os condomínios lá são inúmeros, inúmeros. E a profissão de gestor condominial, ela está no Brasil inteiro e é uma grande rede de profissionais que se comunicam, porque é uma grande oportunidade no mercado, como eu já falei, a demanda está bem grande, e existe já uma grande rede desses profissionais se comunicando, porque São Paulo é o grande polo. São Paulo, as oportunidades são inúmeras. E é em São Paulo onde se encontra o maior número de cursos, de qualificação, para quem realmente quer se lançar nessa profissão e seguir esse ofício. E é uma grande oportunidade. Então, vamos lá. De acordo com o IBGE, a população do município de São Paulo, ela chega a 14,71 milhões em 2019. Né? Agora, olha que interessante. Em 2018, as pesquisas apontavam que 50% da população trabalha em conglomerados. Ou seja, se 50% trabalha, os outros 50% mora. Concordam comigo? Ou a metade da população trabalha em condomínio ou a outra metade mora em condomínio. Então, para vocês verem a proporção hoje do que o condomínio atinge, né? Hoje existem muito mais pessoas em condomínios do que em casas. Isso já é fato. E cada vez mais essa vai ser a realidade, principalmente nas grandes metrópoles. Por curiosidade, só 35 mil condomínios na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo, e 28 mil no restante do município, que dá aquele total de 58 mil com o fechamento de 2019 e que eu já te explico que está defasado, porque esses são os dados do fechamento de 2019. Os condomínios da cidade movimentam 13,2 bilhões anualmente. Olha só o valor que é movimentado em relação à parte financeira de condomínio, verbas de condomínio. Esse valor anual, ele é maior do que o orçamento anual das capitais de Curitiba e Porto Alegre. Quem conhece Curitiba e quem conhece Porto Alegre sabe que são capitais, grandes capitais maravilhosas, mas que não movimentam tanto de dinheiro que os condomínios movimentam. Então, é ou não é motivo para o gestor condominial se qualificar e poder administrar parte deste dinheiro? Porque o condomínio que você administra, que o gestor administra, que o síndico profissional administra, será responsabilidade, a parte financeira, será de responsabilidade do gestor condominial. Esse gestor condominial, ele é eleito. O Código Civil traz no artigo 1347, que é a Assembleia que escolherá o síndico e que poderá ou não ser condômino. Eis aí, poderá ser ou não condômino. Então, o gestor condominial e o síndico profissional, ele pode administrar qualquer condomínio, sendo ou não morador, para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Bom, a partir do momento que for eleito o gestor condominial ou o síndico profissional, o síndico morador,
Porque também tem síndico morador que é profissional e que mora no seu condomínio. Independente, terão que cumprir, né, aquilo que lhe compete, as responsabilidades. E é aí aonde nós iniciamos a importância da qualificação do gestor condominial. Porque o gestor condominial, ele com tantas responsabilidades, porque ele é quem é o responsável pelo condomínio. Tudo quem responde vai ser o síndico. Tudo que eu digo é da parte financeira, é da parte administrativa, é tudo mesmo. A responsabilidade, ela é civil, ela é criminal, ela é previdenciária, ela é tributária, ela é ambiental e por aí vai. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu coloquei também aqui o que compete ao síndico no artigo 1348, previsto no Código Civil. Por quê? Porque a importância do síndico pegar cada inciso desse, inciso 1, convocar a assembleia dos condôminos. Compete ao síndico. Gestor condominial, você aí vai precisar saber o que é uma assembleia, o que se faz uma assembleia, qual é o procedimento da assembleia, porque a assembleia ela é um ato solene, ela é um ato formal, e que o gestor condominial vai ter que convocar. Então, ela tem forma de ser convocada, ela tem prazo para ser convocada, ela tem um procedimento para acontecer. Então, todas essas informações daria para nós fazermos um único webinar só para falarmos de assembleia de condôminos. Só para vocês terem uma ideia. A cada inciso desse, daríamos para fazer 1 ou até 2 webinars. Então, é por isso que eu coloquei aqui os incisos para poder explicar. Inciso 2. Representar ativo ou passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa de interesses comuns. Vamos lá, você gestor condominial, você precisa saber como agir assim que representar o condomínio em juízo ou fora dele. Em juízo, se o seu condomínio, onde você é gestor, recebeu uma notificação, porque um condômino resolveu entrar com uma ação contra o condomínio, e isso é muito comum de acontecer. Tem condôminos que entram com ação contra o condomínio. Independente do assunto, você, gestor condominial, recebeu uma notificação, se você não tiver o conhecimento e achar que você vai conseguir resolver isso conversando com o condômino, você pode ir sim conversar com o condômino. Você pode tentar, na boa-fé, chamar e tentar fazer um acordo referente àquilo que ele está pleiteando judicialmente. Isso é uma boa-fé. Porém, a boa-fé, ela não se confunde com o conhecimento jamais. O gestor condominial, ele vai praticar o ato da boa-fé de tentar fazer um acordo, porém, a partir do momento que ele recebeu essa notificação, ele tem o dever de saber que ali está correndo um prazo para apresentar uma defesa, para constituir um advogado e também apresentar a versão do condomínio naquele processo. Porque se isso não acontecer, esse processo vai ficar sem defesa e vai correr uma revelia. E o condomínio vai perder essa ação. E o síndico pode ser responsabilizado por isso, pois, afinal de contas, é uma obrigação do síndico representar o condomínio em juízo e também fora dele. Então, eu só estou exemplificando para vocês o segundo inciso, eu não vou exemplificar todos, porque não vai dar tempo. Então, é só para saber que a cada competência do síndico trazida na lei, é muito importante vocês estudarem cada uma delas e terem acesso para poder visualizar esses exemplos, para saber como agir. Porque o síndico, ele tem que agir quando necessário, judicialmente ou fora dele, ele tem que saber como solucionar aquele problema. Então, agora eu só vou passar rapidamente. Dar imediato conhecimento à Assembleia de existência de processo judicial. Então, é através de comunicação. O síndico ele tem que manter comunicação. O síndico, gestor condominial, ele tem que se manter comunicação com os condôminos. É muito importante a comunicação.
Quando falta comunicação, quando falta informação, eu já vou passar para vocês. O condômino, quando ele não tem as informações, ele começa a falar mal do gestor. É uma dica que eu estou dando. Então, mantenha sempre comunicação com os condôminos, dos condomínios os quais você é gestor. É importante, manda cartinha, circular, propaganda no elevador, quadro de aviso, WhatsApp, e-mail. Hoje tem inúmeras formas de se comunicar. Não tem desculpa para não ter comunicação. Então, o síndico ou o gestor condominial que se comunica bem com seus condôminos, ele sempre vai ter um retorno bom na hora de fazer um feedback a respeito do seu trabalho. Vamos lá. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno e determinações da Assembleia. Eu não tenho como passar batido, porque o gestor condominial, antes mesmo de saber as competências trazidas por lei, pelo Código Civil, ele tem que saber a sua convenção de condomínio, do condomínio que você administra, do condomínio em que você é síndico. Você tem que saber a convenção, tem que saber o regimento interno e também as determinações de assembleia. Isso é a lei, é aquilo que vai dar o direcionamento do trabalho do gestor. Cada condomínio possui sua convenção. Quando a obra ela já está sendo edificada pela incorporadora, já é matriculado no registro de imóvel a convenção e o regimento interno daquele condomínio que ainda nem nasceu. Porém, o documento para sair um alvará daquela obra já vai especificar que ali é um condomínio e já vai especificar também se aquele condomínio é residencial, se ele é misto, se ele é condomínio clube misto, se ele é um condomínio comercial. Então, isso já vai estar matriculado no registro de imóvel junto com a convenção do condomínio e o regulamento interno. Então, o regulamento interno e a convenção, ela vem até antes da inauguração do condomínio. Então, às vezes, nós nos deparamos com convenções que já estão até assim ultrapassadas, tá? Então, o que acontece? O que ocorre? O Código Civil, ele traz alguns dispositivos que, quando colide com a convenção, prevalece a lei, prevalece o Código Civil, tá? Aquilo que não está regulamentado no Código, prevalece o que está na convenção. Então, não é necessário o gestor ficar desesperado e querer chamar uma assembleia para atualizar a sua convenção de condomínio, tá? Não é obrigatório. Agora, se quiser fazer, muito bom, ótimo, para ficar em harmonia com a nossa legislação, porque o Código de 2002, ele trouxe bastante mudança em relação à parte de condomínio. E a maioria das convenções, elas não acompanham essas mudanças. Até convenções hoje de condomínios novos acabam ainda não trazendo essa previsibilidade de coisas que o Código Civil traz, porque ainda existe erros das incorporadoras acabarem copiando convenções de década passada. Então, é importante também o gestor condominial se atualizar, estudar a sua convenção de condomínio ao qual você presta o seu serviço e o regulamento interno, que são as normas de convivência. Em cima disso, sabendo isso, você já vai ter uma base daquilo que você vai aplicar e a forma como você vai trabalhar nesse condomínio. Eu falei que eu não ia falar dos incisos, mas agora eu prometo que eu vou falar rápido. Inciso 6, elaborar orçamento, receita e despesa relativa a cada ano, cobrar os condôminos de suas contribuições, bem como impor e cobrar multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Realizar seguro da edificação. Eu vou falar rapidinho do seguro, porque gestor condominial tem ocorrido muito sinistro em condomínios. Então, quando fizer um seguro, faça um bom seguro. O gestor condominial, ele tem que já prever tudo, até queda de aeronave no estacionamento do condomínio. Faça um bom seguro. Seguro contra vendaval, contra catástrofe, enfim. Porque a responsabilidade civil do condomínio é do gestor. Então, gestor, seja precavido. A obrigatoriedade de fazer o seguro,
existe por lei. Então, faça um bom seguro. Não precisa economizar no seguro, porque, afinal de contas, é melhor você ser segurado do que depois ficar na mão e o condomínio arcar com algum prejuízo. Vou continuar. Bom, então, vocês já devem estar aí assustados, né? Sem fôlego, porque o síndico, o gestor condominial, ele assume inúmeras obrigações mesmo. É de se assustar. Mas o gestor que está bem qualificado, bem preparado, ele não tem motivo para se preocupar. Mas vamos continuar aqui, porque eu tenho que falar um pouco mais a respeito dessas obrigações. Obrigações inerentes ao cargo, respondendo por elas, como eu já falei, na esfera civil, criminal, ambiental, tributário, previdenciário e trabalhista. Portanto, um gestor bem preparado para o condomínio é essencial. Eu elenquei aqui algumas obrigações: exercer a administração interna do prédio referente à vigilância, moralidade e segurança. Eu vou falar rapidamente. Por exemplo, moralidade. Como que você, gestor condominial, vai exercer essa administração de moralidade, Aletheia? Olha, vamos lá. Condomínio clube, gestor condominial. A condômina vai sair de lá do apartamento dela, ela vai sair com roupa já para ir para a piscina, com roupa de praia? Ela vai poder andar pelo condomínio todo com aquele biquíni, né? Então, é só para dar um pouco de noção a respeito da palavra moralidade, porque existem alguns quesitos aí que vocês podem questionar, né? Tem condomínio que com certeza o condômino vai questionar. O condômino vai fazer contato com o gestor e falar assim: gestor, síndico, a fulana do apartamento tal, ela está andando de biquíni pelo condomínio, pode? Né? Geralmente já traz essa previsão de proibição, na maioria dos condomínios, traz no regulamento interno. E o condômino vai reclamar, e o gestor condominial, ele já vai ter que saber as normas e ele vai ter que saber qual é a punição que traz aquela norma. Se é uma advertência, se é uma advertência verbal, se é escrita, quantas advertências, a pessoa continua andando pelo condomínio de biquíni, nas áreas em que não é da piscina. E aí é através do regulamento interno e através da convenção que o gestor condominial sempre vai se nortear. Então, é por isso que ele tem que estar bem informado e saber as normas do condomínio que ele administra, o que é que diz essas normas e a forma também, inclusive administrativa, de punição. Selecionar, admitir, demitir funcionários, fixando-lhe salário de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial da categoria, com data base. Veja bem, gestor condominial. Você pode até me falar agora assim: Aletheia, você deve estar pensando assim: Aletheia, mas eu vou contratar uma administradora que vai me ajudar, ela que vai ficar de olho nisso, né, na parte trabalhista. Sim, o gestor condominial, o síndico, ele vai sim contratar uma administradora, ele deve usar dos apoios técnicos, de contratar advogado, de contratar administradora, de contratar contador, de contratar engenheiro na hora de fazer uma obra. Então, isso nenhum gestor pode abrir mão desses profissionais técnicos e que vão ajudar na gestão. Porém, se você, gestor condominial, não souber o mínimo de uma legislação trabalhista, de verificar um holerite, de verificar um recolhimento de FGTS, de INSS, como é que você, gestor, vai poder também fiscalizar o seu prestador de serviço? Porque o advogado, o contador, a sua administradora, ela é uma prestadora de serviço, ela vai prestar um serviço para o condomínio e esse serviço, ele vai ser prestado, porém a responsabilidade, por lei, é do síndico. Sabia disso? Pois é, o responsável é sempre o síndico. Então, o gestor condominial, ele precisa ter o mínimo de conhecimento em relação à legislação trabalhista, para saber se aqueles funcionários estão registrados, se verificar a documentação, muito importante.
Estou pegando um pouquinho de cada para vocês terem ideia da dimensão do que é a responsabilidade de um gestor condominial. Vou pedir licença que eu vou tomar um golinho de água. Continuando. Prestação de contas mês a mês, verificando se estão sendo retidos e recolhidos os impostos. Olha só, cada prestador de serviço que presta serviço para o condomínio, né? Agora, eu estava falando dos funcionários, né? Porque o condomínio ele pode ter os funcionários próprios, registrados pelo condomínio, como ele pode ter prestadores de serviço. Inclusive, a sua administradora vai ser uma prestadora de serviço. E, ao receber o honorário dela por essa prestação de serviço, ela vai enviar uma nota fiscal e você, como gestor, também precisa verificar se está sendo retido e recolhido o imposto referente a essa nota fiscal. Então, também a parte tributária, né? Além da trabalhista, a parte tributária. É necessário ter conhecimento. Agora, olha só. Cuidar das obrigações legais relacionadas à saúde, tanto dos moradores como dos funcionários, dos que prestam serviço e dos funcionários. E aí eu coloquei alguns exemplos, como, por exemplo, a obrigação do Corpo de Bombeiros. Então, o gestor condominial, ele vai ter que ficar de olho se naquele condomínio tem lá o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Ele vai ficar de olho nos extintores. Aí você está falando assim, professora, quem vai ficar de olho nisso é o zelador, certo? O zelador. Você vai ter a sua equipe. A sua equipe, cada um vai ser delegado uma função. Porém, sempre lembrando que a responsabilidade é do síndico, porque se você tiver um extintor vencido e tiver uma fiscalização do Corpo de Bombeiro, o seu condomínio pode ser autuado. E quem é que vai pagar essa multa? São os condôminos. E os condôminos vão cobrar de quem? Do zelador? Vão cobrar do síndico, do gestor condominial. Ele é o responsável legal. Então, apesar de você ter uma equipe, e essa equipe necessária, onde o síndico vai atuar junto com essa equipe, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a equipe de trabalho, mas o síndico tem que exercer esse poder de fiscalizar, inclusive o trabalho da sua equipe, e saber todo o cronograma de serviço do condomínio. Isso daí é com o tempo. Com o tempo, vocês vão conseguindo, cada condomínio, ele tem uma característica. Então, se o condomínio é pequeno, é um condomínio que não tem muita área de lazer, é um condomínio que não tem muitas necessidades, é mais fácil. Mas um condomínio grande, vamos lá, estão pedindo para eu acelerar aqui, eu vou dar uma acelerada, né? Síndico, aquele que gera o condomínio. Gestor condominial, administrar o condomínio, cuidar e gerenciar fundos de reserva, lidar com demandas de moradores e mediar conflitos, organizar cronograma de obras e manutenção, coordenar equipe de funcionários contratados e terceirizados, garantir organização, preservação das áreas comuns, como salão de festa. Então, vamos lá. Após a chegada do 2002, permitiu-se do 1347, que é o artigo, a contratação do síndico profissional pelo condomínio. Então, eu não posso deixar de frisar aqui que essa nova profissão, né? E por que eu estou falando nova profissão? Ser síndico não é nada novo. O síndico sempre existiu. Porém, o administrador, o gestor condominial, é sim uma nova profissão. É uma profissão que já está reconhecida devido à demanda do mercado de trabalho na área condominial e que, com certeza, ela deve vir regulamentada, é o que a gente espera. E é claro que há controvérsias, né? Tem pessoas que não querem que regulamente porque acham que regulamentando pode aí acontecer de alguma instituição querer pegar essa gama aí de profissionais, mas isso daí eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dar a minha opinião. Eu sou a favor que regulamente a profissão. Bom, além de todas essas responsabilidades legais, né, as quais o gestor condominial é responsável, eu coloquei também umas habilidades que o gestor condominial também precisa ter, né? Porque nós não vamos nos esquecer que hoje o gestor condominial, ele administra não só a matéria,
ele administra famílias, ele administra pessoas, convívio, convivência. Então, hoje, o gestor condominial é uma profissão também humanitária, né? Ele tem que interagir com os condôminos. E para isso ele precisa de algumas habilidades. Ele precisa de uma inteligência emocional para lidar com crises, promover resolução de conflitos, fazer mediação entre vizinhos. É um que reclama de barulho, é outro que reclama do cachorro, é outro que reclama do carro, é outro que reclama da criança, outro que reclama da bicicleta, é outro que reclama... Então, sempre o gestor condominial vai ter que fazer essa intermediação, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que gostar de gente, né? Ele precisa fazer as assembleias, e as assembleias ele vai ter contato diretamente com os condôminos, ele tem que ter boa comunicação, ele tem que cultivar o bom relacionamento com os condôminos, organizar, né, para gerir mais de um condomínio ao mesmo tempo, porque você, gestor condominial, você vai poder administrar vários condomínios, você vai se profissionalizar, você vai se qualificar, se profissionalizar e vai poder administrar vários condomínios. Ter disciplina para trabalhar de forma autônoma e independente. E, principal, ter empatia e calma na hora de gerenciar as crises e apaziguar os conflitos. É muito importante a empatia. Bom, o que eu coloquei aqui para vocês? Fontes de qualificação profissional. Nós temos inúmeras fontes. Não posso deixar de citar aqui que esse webinar é uma fonte, né? Você aí que está assistindo, provavelmente já tem aí algumas informações que até então não sabia, né? Ou está te despertando aí uma grande vontade de aprender mais, ou de repente está te assustando e você está desistindo da profissão devido às grandes obrigações, né, que um gestor tem. Mas não, isso daí, a pessoa que se qualifica, que se prepara, ela tira de letra. Então, hoje a gente tem cursos, palestras, leituras, livros, webinários como este, treinamento, tem muitas lives pela internet, vídeos, inúmeras formas, né? Nós estamos hoje apresentando este webinar pela FIA, que é uma instituição conceituadíssima na área de administração. E eu sei também que a FIA também vai trazer um curso bacana, né? E que também é uma opção para quem quer se profissionalizar. Não poderia deixar de falar. Gestor condominial, conforme eu falei, ele ainda não é uma profissão regulamentada juridicamente, né? Mas ela vem ganhando espaço e ela vem sendo reconhecida no mercado de trabalho. Então, principalmente para as pessoas que gostam de desafios, porque é um grande desafio. Grandes responsabilidades trazem grandes desafios, mas a pessoa que está preparada, ela tira de letra. Cumprir a lei, a convenção do condomínio e regulamento interno é primordial. O gestor condominial que sempre fizer isso, ele não vai ter problema. A responsabilidade é grande, porém, se fizer sempre de acordo com a lei, de acordo com a convenção do condomínio que você administra, de acordo com o regulamento interno e de acordo com a assembleia, não tenho por que ter problemas. Principalmente consultar através de assembleia. Gestor condominial, você tem alguma dúvida em relação a um condomínio, a uma decisão a ser tomada? Chame a assembleia, divida com os condôminos para que possa solucionar e que possa resolver aquela dúvida que você tem, de contratar algum profissional ou de fazer uma obra, algo que mesmo necessário. Se tiver dúvida, faça isso junto com uma assembleia, de forma que isso nunca vai te trazer um problema, pois afinal de contas a assembleia é soberana. E aquilo que não é feito em assembleia pode ser questionado. Inclusive, eu coloquei ali no final responsabilidade e indenizatória. Por quê? O síndico vai ser responsabilizado se fizer algo que os condôminos não gostar e, com certeza, se os condôminos se voltarem contra isso, é o síndico quem vai ter que indenizar. É o síndico que vai ter que, de repente, tirar até do bolso, né? Então, é importante saber aquilo que faz. Bom, vamos lá. A gente tem um desenho ali do síndico, uma setinha para cima, né? Que são as metas. É importante as metas. Finanças, contabilidade, legislação civil, trabalhista, meio ambiente,
limpeza predial econômica e ecossustentável, obras e manutenção predial, normas técnicas, prevenção, combate ao incêndio. Tudo isso são matérias que o gestor condominial tem que ter um pouco de conhecimento a respeito disso. Eu vou falar somente do meio ambiente dessas, porque as outras eu já falei um pouco, mas o meio ambiente, por exemplo, olha só, você gestor condominial e que você presta um serviço num condomínio que tem muitas árvores, que tem bastante verde, e aí você precisa fazer a poda. Ou vamos mais longe, de repente tem uma árvore lá que precisa ser removida, né? Então você não vai poder fazer isso se você não souber a forma, o procedimento para poder fazer isso. Através do quê? Secretaria de Meio Ambiente, através da legislação do meio ambiente. Se você é de São Paulo, existe legislação municipal. Se você é de outro estado, você vai procurar a legislação do seu município para ver o que é que fala a respeito de poda de árvore, a respeito de remoção de árvore, porque isso pode acabar ensejando processo criminal contra o gestor condominial que poda uma árvore de forma incorreta, porque quem poda não é o gestor, quem vai podar é o contratado, mas a responsabilidade é sempre do gestor. Então, só exemplificando para que vocês tenham noção da responsabilidade e a importância da informação. Professora Letéia. Estou vendo ali que já estão querendo que eu... Eu peço a gentileza para que a senhora conclua o raciocínio, para que a gente possa dar início à sessão de perguntas e respostas. Pode ser? Pode ser, Paulo. Então, eu vou concluir. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu tinha... Saiu aqui. Bom, vou concluir através do planejamento, né? As vantagens do aprendizado, né? Então, através do aprendizado, o gestor condominial ele vai poder planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejamento é fundamental, porque é através do planejamento que você vai ter as suas metas, é que você vai saber lá no final se você atingiu essas metas. Então, é importantíssimo o planejamento. Esse planejamento, seguido da forma de organizar, né, junto com a sua equipe, a organização é você exatamente desenvolver métodos de organização. Né? Não, quando eu estou falando em organização, não é manter algo organizado em relação à parte estética. Não, eu estou falando de desenvolver ações, né? De como é o procedimento. Qual é o procedimento referente à encomenda que o morador não se encontra no apartamento? Então, você vai criar essa forma de organizar. Olha, a portaria, chegou a encomenda, o condomínio não recebe, manda de volta. Chegou a encomenda, o condomínio vai receber, vai avisar o morador via WhatsApp, quando ele chegar em casa, ele já vai retirar em tal lugar. Se ele não vier retirar no outro dia, então você vai organizar através das regras, normas internas. E através disso é que vem em seguida o dirigir. Poder dirigir é onde você tem a equipe, onde você conta com a equipe para dirigir tudo isso. Porque você planejou, você organizou através desses meios técnicos que você, gestor, pode estar criando, você vai passar isso para a sua equipe e a equipe, cada um vai ter o seu papel. E no final, no agir, essa engrenagem toda, né, toda ela junta, você vai saber se atingiu ou não o resultado, se deu certo ou não aquele método que você desenvolveu de trabalho. Olha, está dando certo. Olha, estou com muita reclamação referente à encomenda que tem que retirar em tal lugar. Os condôminos estão reclamando, não deu certo? Então, vamos fazer de outra forma. Então, é importante. Gestor condominial, não tenha medo de errar, porque é com os erros que você vai aprender e vai aprimorar o seu trabalho. Isso é normal, isso é em toda a profissão, isso é em todo o ofício. Então, é importante você poder avaliar isso através das técnicas de planejar, organizar, dirigir e agir. E através também da qualificação, você vai prever e solucionar problemas que vai aparecer no dia a dia nos condomínios. Eu vou deixar aqui para o pessoal, é bem didático, né? Eu coloquei alguns problemas práticos aqui, né? E também
Não coloquei as respostas, né? Mas não tem problema. Depois vocês podem mandar mensagem, né? Me sigam aí nas redes sociais que eu respondo para vocês. Mas eu coloquei alguns exemplos e eu tenho certeza que o webinar vai ficar gravado e vocês vão poder aí identificar, né? E prever soluções de problemas. Ô, Paulo, como você falou que eu tenho que concluir, eu vou concluir da seguinte forma. O gestor condominial, olha só, ele Professora, não, antes da gente concluir, a gente tem um espaço para que os participantes possam fazer as perguntas. Eu vou fazer para a senhora agora, pode ser? Não, eu não estou concluindo, então, é que eu ia adiantar a conclusão. Eu vou falar, então, desse slide antes de você fazer a pergunta. Posso só falar desse slide? Porque esse slide, ele traz, assim, o maestro e o condomínio, os condomínios. O maestro, todo mundo sabe que ele não toca nenhum instrumento, ele só fica ali exatamente maestrando. E toda a sua orquestra, cada um com seu instrumento tocando. Na verdade, o gestor condominial, ele é o maestro dessa grande orquestra que é o condomínio, que é a sua equipe de trabalho, que é o serviço terceirizado, os prestadores de serviços, os funcionários. O síndico, ele não vai lá pôr a mão na massa, ele não vai varrer, ele não vai identificar o morador na portaria, ele não vai fazer a segurança, porém ele tem que estar inteirado de tudo isso. Tudo isso são instrumentos da sua grande orquestra e você, como gestor condominial, como síndico, precisa saber, sim, o ofício de cada um deles e para poder orquestrar. E assim vai dar tudo certo, viu, Paulo? Agora, Paulo, você me faz as perguntas porque eu tenho, inclusive, mais slides aqui para poder concluir. Mas aí agora nós vamos ter que concluir com essas perguntas, tá bom? Mas fantástico. Vejo que, além de um profundo conhecimento, o senhor tem uma paixão por esse assunto, né? Então, por isso... uma das... Sim. E é importante, como a senhora fala, é uma profissão que deve ser pensada para aqueles que querem entrar nessa área, né? E é muito importante, tem todo um mercado aí disponível. Tem uma pergunta que a senhora já respondeu, que o Wagner de Castro queria saber o cronograma da formação e como iniciar na área. A senhora quer complementar com alguma coisa? O cronograma da formação e como iniciar na área? Bom, eu diria que a formação, olha, é obrigatório você ter um nível superior? Não, não é obrigatório ter um nível superior. É obrigatório ter uma qualificação, ter sim uma formação para você. Olha o tanto de responsabilidade que o gestor condominial ele vai ficar na sua incumbência. Então, ele precisa sim ter uma formação. Eu indico que sim, que faça cursos de profissionalizantes de síndicos. E é claro, né? Eu não posso deixar de falar do curso da FIA, que eu sei que esse curso já existe e que vai ser lançado, tá para ser lançado, e que com certeza vai ser o melhor do Brasil, porque a FIA é uma instituição de nome, né? Renomada. Mas existem, como eu falei durante o webinar, né? Palestras. Você pode entrar lá no YouTube, tem aulas e aulas e palestras, tem livros, tem muita literatura a respeito, tem bastante livros a respeito de administração de condomínios, tem bastante informação. Não é necessário uma formação superior para poder entrar na área, mas é sim necessário uma informação e uma formação de pelo menos um curso de síndico profissionalizante ou de gestor condominial. Obrigado, professor. Para a gente ter mais perguntas a serem respondidas de uma forma bem sintética, nesse nível de responsabilidade, o Leonardo pergunta quais seriam as responsabilidades de subsíndicos e do Conselho Fiscal. Leonardo, isso vai depender da convenção do condomínio e do regulamento interno do condomínio, porque isso varia de condomínio para condomínio.
Agora, o que eu posso te dizer, a nível de legislação, a gente tem um conselho fiscal, onde o Código Civil traz a previsão legal de que é necessário 3 conselheiros fiscais, onde eles têm a seguinte incumbência: fiscalizar as finanças do condomínio. Na verdade, ele vai fiscalizar as finanças e a administração do síndico. É eles quem vão fazer essa fiscalização. Então, qualquer dúvida que eles tiverem, eles vão ter que se reportar ao síndico e o síndico é quem vai ter que responder a esses questionamentos. Então, essa é a função do Conselho Fiscal. Agora, existem convenções que trazem, além do Conselho Fiscal, outros conselhos. E é legal isso, eu acho bacana, porque existem condomínios aí enormes e que quanto mais pessoas tiverem para ajudar, ótimo, né? O gestor tem que trabalhar essas pessoas para que elas venham ajudar. O subsíndico também vai ser regulamentado na convenção. O que é? Porque, vamos lá, o nosso Código Civil não traz a figura do subsíndico, ele traz a do conselheiro fiscal, mas não traz a do subsíndico. Ou seja, vai ver o que está escrito na convenção do condomínio, se lá está dizendo que o subsíndico vai assumir ou não, caso aconteça um infortúnio com o síndico, né? O que está dizendo a convenção? Vai assumir ou não vai assumir o subsíndico? Ou o que ele tem que fazer? Chamar uma assembleia para eleger um novo síndico e ele só vai ficar ali interino durante esse período da assembleia. Então, cada convenção é que vai falar sobre o subsíndico. E o conselheiro fiscal, a gente tem a previsão legal no Código Civil. Uma última pergunta, agora é do André, ele com o chapéu de condômino, que ele diz que onde ele mora, os apartamentos são iguais, todos, a maioria deles possui uma vaga, embora alguns tenham 2 vagas. Só que o valor do condomínio é igual para todos. Está correto? Bom, ele está dizendo que os apartamentos são todos iguais, porém existem condomínios onde o apartamento tem direito a uma vaga e outros apartamentos têm direito a 2 vagas. E a taxa de condomínio cobrado é a mesma, tanto para quem tem 2 vagas, como para quem tem uma vaga. Se eu entendi, a pergunta foi essa, né, Paulo? Correto. Eu acho estranho, Paulo, mas precisa ver realmente o que está, primeiro, na convenção do condomínio e, segundo, dar uma olhada na escritura. Porque existem incorporadoras que fazem o condomínio e que vende o apartamento, é uma escritura, e que a vaga da garagem é outra escritura. Assim como existem condomínios onde o apartamento é uma escritura e na escritura do apartamento já traz lá que tem direito a uma vaga de garagem. Eu acredito, Leonardo, né? Isso. Eu acredito, Leonardo, que talvez foi vendido uma segunda vaga, ou tem escritura, né? Como eu não estou te vendo, né? E não estou... Eu teria que te perguntar se lá no seu condomínio as vagas de garagem possuem escritura. Porque se elas possuem escrituras, elas podem ser vendidas, inclusive, salvo se não tiver proibição na convenção do condomínio, tá? Mas eu acredito que é por conta disso. Provavelmente a pessoa comprou o apartamento e comprou também a vaga de garagem porque ela tem uma escritura separada. Possa ser que seja isso. E se for isso, a cota de condomínio, o que eu quero deixar bem claro agora, Paulo, é que cota de condomínio significa rateio de despesas do condomínio. Então, esse rateio de despesas, ele vai ser igual para todos os apartamentos. A única diferença é quando a fração ideal do apartamento... Então, vamos lá. Paulo mora na cobertura. Ele mora na cobertura lá do condomínio top. Então, ele tem 2 apartamentos. É claro que a cota do Paulo vai ser o dobro. Ele tem equivalente a 2 apartamentos. Então, ele vai pagar dobrado. Então, a fração dos apartamentos, elas alteram o valor de condomínio por conta de gasto. Porque cota condominial
é exatamente rateio do gasto. É por isso que o gestor condominial, ele vai fazer a previsão orçamentária do quanto que ele vai gastar aquele ano, aquele valor, conforme a convenção dele, ele vai separar fundo de reserva, ou se a convenção traz lá fundo de obra, ele vai jogar aquele percentual e ele vai descobrir o valor para, através daquele valor, ele dividir entre os apartamentos mensalmente durante o ano. É assim que ele vai fazer a previsão orçamentária dele daquele ano. Então, eu acho que eu me fiz entender em relação a isso. Acho que deu para tirar um pouco a dúvida dele. Foi esclarecedor, professora. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Na verdade, estouramos um pouquinho. Queria agradecer muito a sua participação. Foi um dos webinars mais ricos nas informações, tá ok? E agradecer a participação das senhoras e senhores nesse webinar. Agradecendo também as seguintes instituições pelo apoio: Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e o Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado à doutora Aletheia Meira pelos conhecimentos compartilhados neste webinar, fantástico. Creio que todos aprenderam. Obrigado, professora. Agradecer... Opa, pode falar. Eu posso deixar a minha rede social para quem quiser seguir, né? Aletheia Meira, Aletheia_síndica no Instagram ou Aletheia_síndica no Facebook. Né? Se o pessoal quiser seguir, fazer pergunta, eu gosto muito de responder aí a pergunta do pessoal. O que eu não souber, eu adoro aprender com as perguntas. Legal, obrigado, professora. Agradecer também igualmente a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento, e convidando a todos que na próxima quarta-feira nós trataremos do tema Gestão Integrada de Marketing, ações para uma realidade desafiadora aos gestores, com o professor Roberto Alonso. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, este webinar poderá ser visto no canal do YouTube, FIA Procede, Fundação Instituto de Administração. Boa noite a todos.